Olá pessoal, bom dia! A nossa aula de hoje será no módulo 2, no capítulo 4, na página 258 a seguir, onde nós estaremos falando sobre o Brasil urbano. Então, nós vamos ver aqui que as primeiras vilas e cidades começam a surgir. Em 1530, quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles construíram engenhos e cultivavam a cana-de-açúcar. E com isso cresceu muito a economia, né? Então foram vindo pessoas e mais pessoas, onde deu surgimento a várias vilas e cidades do território brasileiro, né? E aqui nessa próxima página, ele mostra pra gente que esse pessoal, eles ocupava a região litorânea, porque eles não conheciam o interior das terras brasileiras e essa ocupação em área litorânea facilitava para eles o transporte dessa mercadoria que era feito pelo mar, né? Via marítima, porque não existia aviões, carro, ônibus, né? Então tinha que ser através do mar. E aí o mapa mostra aí pra gente, ó, essa área que era ocupada pelo cultivo da cana-de-açúcar. A gente vê também as cidades e as vilas, onde a gente pode observar que eram muito as construções dos engenhos, né? Então, dando continuidade, nós vamos ver aqui nessa próxima página que lá no final do século XVII começou a mineração do ouro. Então, com esse surgimento do ouro, muitas pessoas foram vindo para essa região na esperança de enriquecer com a extração do ouro, né? Então, isso contribuiu para que eles fossem adentrando ao interior da colônia, né? Porque era inúmeras as pessoas que estavam vindo com essa esperança, né? Só que nós vamos ver agora ali que não foi muito fácil não, tá? E aí, nessa época, deu origem à arquitetura colonial, que era aquelas construções de grandes casarões com enormes janelas, construções luxuosas, muito grande mesmo, e também das igrejas que eram construídas com revestimento de ouro, com fachadas de pedras. Então, eram coisas muito bonitas a construção daquela época. E nessa próxima página aqui, o livro traz para a gente a sugestão de uma atividade, onde ele pede para a gente estar observando a imagem, né? Que a gente percebe aí que é o interior de uma igreja e traz as seguintes questões. O que essa fotografia retrata? Qual a atividade econômica do período colonial está relacionada com essa imagem? Acabamos de falar ali agorinha, né? Então, muito fácil. Como essa atividade econômica influenciou a fundação do desenvolvimento das cidades? Também falamos, né? Muito fácil. E dando prosseguimento aí, a gente vai ver o dia a dia desse pessoal que vivia nessas cidades mineiras, ou seja, na região das minas, certo? Então, quem tinha dinheiro, quem era rico, vivia em grandes casarões construídos de pedras e alvenarias. Já o trabalhador braçal, ele morava em casa de pau a pique, que era feito com pau e barro, com varas de pau e barro. E aí, a água que eles utilizavam também era retirada de rios e poços e era um chafariz, onde era de uso coletivo. Ninguém não tinha uma torneira em casa onde a gente ligava e saía água, não. Era um lugar onde todo mundo ia apanhar água para levar para casa. E eles cultivavam no quintal da casa deles, eles cultivavam aquelas plantações que ia dar sustento para a família. O que eles cultivavam ali?
milho, mandioca, que os índios já cultivavam isso, porque quando eles chegaram aqui, as terras brasileiras já eram ocupadas pelos índios, né? Então, eles pegaram isso da cultura indígena e começaram a cultivar para dar sustento à família. Nessa próxima página aqui, mostra pra gente em que as minas elas ficavam próximos aos centros urbanos para facilitar o que? O comércio, né? O comércio desse minério. As igrejas eram o lugar onde eles se reuniam para celebrações religiosas, como nós fazemos hoje, né? A gente se reúne na igreja para prestar o nosso culto de adoração ao nosso Senhor, né? E as casas de fundições era aonde se cobrava impostos altíssimos. Então, aqueles trabalhadores ficavam com quase nada, porque o imposto era muito alto. E o transporte deles? Eram geralmente feito em carro de boi. Então, a gente conhece, na época da festa de Trindade, a gente vê muito carro de boi passando, né? Então, a gente pode perceber aí que a vida daquele pessoal não era fácil. E aí, eles ainda herdaram da cultura indígena o dormir na rede, as vasilhas, os utensílios feitos de argila, né? Artesanato manual feito de argila. E uma coisa muito interessante, crianças, o banho todos os dias. Sabia que os portugueses não tomavam banho todos os dias? Eles habituaram isso depois da convivência dele com os índios, que eles criaram o hábito de tomar banho todos os dias, porque eles não tomavam. E na próxima página, ele traz para a gente novamente a sugestão de uma atividade onde nós vamos observar essa imagem e relacionar as letras a cada função da vila, né? A letra B e a C nós não vamos fazer porque depende de uma conversa com um colega e nós vamos prosseguir aí. Então, aqui o livro traz para a gente a imagem de uma avenida em 1905 e essa mesma avenida em 2014. Será que mudou muito, gente? Demais, né? Então, ele fala para a gente que as cidades brasileiras, elas tiveram diversas transformações, né? Ao longo dos anos, essas transformações foram ocorrendo devido à quantidade de pessoas que foram chegando, às atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas, né? Então, cada vez mais pessoas vinham buscar empregos, condição de vidas melhores, né? E com isso foi acontecendo aí a transformação da paisagem, né? E a modernização da cidade? Naquela época, gente, sabe o que acontece? O transporte era feito através do carro de boi e por carroças puxadas por mulas, né? E sabe como que era a lâmpada deles, a luz, era de lampião a gás. Não tinha energia elétrica, não tinha carro, não tinha trem. E pensa o quanto era difícil. Mas, com o passar do tempo, né, que foi criando as grandes cidades, a modernização também foi chegando, né, naquelas cidades. Então, chegou a luz elétrica, né, a implantação da luz elétrica, do trem elétrico, né, os postes de energia com os fios, e aí criaram com isso a pavimentação das ruas, que não eram feitas com asfalto, era através de paralelepípedos. E aí construíram parques e pontes. Então, o cenário dessa paisagem já foi mudando completamente, como a gente pode observar nessa imagem aí, não é verdade? E a próxima página traz novamente outra sugestão de atividade, onde nós vamos estar fazendo a leitura desse gráfico aí,
né, que fala sobre a população urbana e rural do Brasil entre 1950 a 2010, que mostra, né, um aumento significativo aí para a gente. E ele pergunta o seguinte: o que está representando no gráfico? Nós acabamos de falar, né? B. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Fácil, hein? A partir de qual década a população urbana passou a ser maior do que a população rural no Brasil? Essa é mais fácil do que comer mamão com açúcar, né? Em 2010, quantos habitantes viviam na área rural e na área urbana? Nós observamos aí que foi grande essa diferença, né? Nossa, já deu uma diferença enorme. Então vamos continuar? Nessa próxima página aqui, o grande poeta e escritor Oswald de Andrade fez uma citação aí pra gente, onde existem esses colchetes com essas reticências, que nós já aprendemos lá na aula de língua portuguesa, que quer dizer que o quê? Tinha mais coisas, né? Tinha mais textos. Porém, o autor usou apenas parte desse texto para fazer a sua citação. Então, a letra A. De que cidade o autor trata? Sublinhe no texto. Então, bem lá no inicinho do texto, ele fala, né, dessa cidade. Qual é a novidade anunciada? Falamos agorinha e tá bem claro aí no texto, né? O que iria desaparecer com a mudança anunciada? Fácil também, né? Muito. D. Como os moradores reagiram a essa transformação? Nossa. Tá mais fácil do que comer mamão com açúcar, não é verdade? Como a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade? Nossa, essa foi para fechar mesmo, né? Facílima, né? Então, todo mundo entendeu? Espero que sim. Caso não tenha entendido, é só chamar a tia que a tia explica tudo novamente, ok? Então, até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.